Segundo livro dos Reis, capítulo 22. A palavra do Senhor nos diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, e ao secretário Safã e auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibó, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, e que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro.
Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Vamos agora para o versículo 20, por favor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou os ossos humanos sobre os altares. Depois de ter feito tudo isso, o rei Josias, então o rei voltou a Jerusalém, versículo 21. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e todos os reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família e outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que haviam em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Ele fez isso não porque ele era rei e ele tinha autoridade real. Ele fez isso para cumprir o que estava escrito na lei do Senhor. Ok? Continuando. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Esta palavra que alcançou o coração do rei Josias e trouxe profunda transformação na vida deste homem. E nós te pedimos, Santo Espírito do Senhor, que isso também aconteça entre nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus muda a nossa vida. É sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. A palavra de Deus muda a nossa vida. Eu creio nisso porque eu vejo aqui diante de mim homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que tiveram as suas vidas transformadas profundamente pelo poder que há na palavra de Deus. A minha vida também, ela é transformada dia após dia quando eu deixo esta palavra e a autoridade que há nela moldar a minha vida, moldar o meu caráter. Quando eu leio a história do rei Josias, eu fico pensando em algumas questões importantes. Porque, primeiro, nós precisamos saber de onde veio Josias. Josias vinha de uma linhagem de reis que reinou sobre Judá. Reis que foram maus, que a palavra de Deus diz que eles fizeram abominações que despertaram a ira de Deus. Deus ficou indignado com de tamanho desvio que o povo de Judá havia cometido. O seu avô foi o rei Manassés. Manassés foi, de longe, foi o pior rei que reinou em Judá. Tudo que era possível um homem fazer para desagradar a Deus, Manassés fez. Manassés morreu, e em seu lugar veio Amon. Amon, pai de Josias, nada mais fez a não ser repetir todos os erros que Manassés, avô de Josias, havia cometido. Então, aos olhos humanos, Josias teria um reinado fracassado em termos espirituais, porque a tendência dele repetir os erros do seu avô e os erros do seu pai eram muito grandes, eram enormes. Só que, irmãos, na vida de Josias não teve essa história de maldição hereditária, não. Não. Se tinha algum tipo de maldição aí nessa família, essa maldição foi quebrada pelo poder que há na palavra de Deus. Josias não precisou fazer campanha de oração para quebrar a corrente de maldição. Josias não precisou ir em oração para quebra de maldição, não. Simplesmente, o que quebrou o que tinha que ser quebrado foi o poder da palavra de Deus.
quando este homem se deparou com a leitura do livro. Livro este que diz a Bíblia que estava perdido no templo. Para vocês terem ideia de como era a situação, o contexto espiritual que vivia o povo de Judá, vou trazer algumas informações para vocês. No tempo de Josias, as práticas que eram totalmente consideradas abomináveis a Deus haviam se instalado na vida do povo de Judá. O povo havia introduzido no seu dia a dia, no seu culto, na sua vida religiosa, muitas influências e práticas pagãs. Eles estavam adorando a ídolos, a falsos deuses. O povo a quem Deus havia escolhido para ser o seu povo, não estava mais adorando ao Deus de Israel. E às vezes, irmãos, isso também acontece conosco. Um dia a palavra do Senhor tocou o teu coração e você foi moldado, você foi mudado através do poder da palavra, mas você relaxou. Você deixou o fogo do Espírito que arde no teu coração se apagar e voltou a praticar, a ter práticas que desagradam a Deus. Era o que estava acontecendo com o povo de Judá. Outra coisa que estava acontecendo naquele povo, os sacerdotes, homens que haviam sido escolhidos por Deus para guiar o povo, para pastorear o povo, para cuidar da vida espiritual do povo, eles não estavam mais fazendo isso, porque eles se tornaram apenas, o sacerdote se tornou apenas uma profissão para aqueles homens. Eles eram pagos pelo povo para cumprir com um ritual religioso e mais nada. Eles não se incomodavam com isso e nem o povo estava incomodado com essa situação. Havia apenas a conservação, a preocupação em conservar a história da religião. O texto diz que o povo estava empenhado em reformar, reparar no templo aquilo que precisava ser reparado na estrutura. É tanto que o rei Josias deu essa ordem ao seu secretário: olha, vá até o templo, fale com o sacerdote, peça para recolher toda a prata que foi ali colocada no templo, e através dessa prata continue a fazer os reparos no templo. O templo precisa ser reformado. O templo não pode ficar abandonado. Só que a única preocupação que eles tinham para com o templo era essa. O templo precisava só apenas de reforma. Mas a importância que o templo tinha em trazer comunhão, vida, intimidade com Deus, isso já não tinha mais para a nação de Judá. O povo não estava mais preocupado com isso. Outra característica que estava acontecendo naquele povo, havia o desconhecimento total da existência da palavra de Deus. Como eu disse para vocês, a gente acabou de ler. Quando o secretário do rei Josias chega no templo, o sacerdote Ilquias chega até ele e diz: olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é o livro da lei de Deus. A Bíblia diz que então Ilquias começou a ler. Eu imagino que Safã ficou tão impactado. E disse: eu preciso levar este livro para o rei Josias. E foi isso que o secretário dele fez. Ele levou o livro da lei que estava perdido, que estava esquecido, talvez estivesse engavetado em alguma gaveta, em algum móvel do templo. Isso é muito triste, porque um povo que havia sido escolhido por Deus, este povo não sabia mais nada a respeito do seu próprio Deus, porque eles não estavam sendo ensinados. A leitura pública da palavra de Deus não era mais feita.
Isso também acontece comigo, isso também acontece com você. Sabe por que nós não temos uma vida transformada? Sabe por que muitos de nós ainda nos conformamos com uma vida de pecado? É porque a palavra de Deus continua perdida na sua vida. A palavra de Deus talvez esteja engavetada em alguma cômoda, em algum criado mudo, em algum estante lá da sua casa. Talvez a palavra de Deus tenha se tornado apenas mais um aplicativo dos milhares que tem no seu celular. E que talvez seja o menos acessado por você. Era o que estava acontecendo com Judá. A palavra de Deus, a santa palavra de Deus, havia se perdido no templo. E ninguém se importava com isso. Mas essa palavra foi encontrada. E essa palavra foi lida diante do rei Josias. E a Bíblia diz, no versículo 25, no capítulo 23, que quando Josias recebeu a leitura daquela palavra, daquele livro, ele se converteu de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças ao Senhor. Houve uma mudança completa, profunda na vida do rei Josias. Mudança esta que deve acontecer também comigo, que deve também acontecer com você, meu irmão e minha irmã. A palavra do Senhor, ela é poderosa, sim, e quando ela atinge o nosso coração, ela faz aquilo que ela fez com Josias. Uma conversão, uma mudança total. A transformação que a palavra de Deus produziu na alma de Josias foi tão grande, que o texto diz que ao terminar de ler o livro, Josias se prostrou no chão, rasgou as suas vestes e começou a chorar. A chorar porque ele viu o interior dele e reconheceu que ele estava totalmente distante de Deus. Era uma prática daquele povo, ao reconhecer o seu pecado, rasgar as suas vestes e chorar diante de Deus, mostrando: eu estou arrependido do meu pecado. Mas, para mim, mais do que rasgar as vestes, Josias rasgou o coração dele diante de Deus. O Senhor nos chama essa noite, não para rasgar as vestes. Não precisa ninguém aqui rasgar suas roupas, não, para mostrar que está arrependido. O Senhor te chama essa noite para rasgar o teu coração, porque é do teu coração que procede as coisas ruins que você tem cometido, que eu tenho cometido dia após dia. O Senhor te chama essa noite para um verdadeiro arrependimento. Há quanto tempo você não chora mais pelos seus pecados cometidos? Há quanto tempo você tem se acostumado com essa vida espiritual rasa, onde a palavra do Senhor não te confronta e não te chama a um verdadeiro arrependimento? Há quanto tempo você não consegue mais chorar diante de Deus, demonstrando que está arrependido dos seus pecados? Josias, ao se converter de todo o seu coração ao Senhor, ele buscou essa transformação, ele aceitou essa transformação na sua vida. E isso se caracterizou com atitudes concretas de uma vida que foi impactada pela palavra de Deus e que buscou mudar. Só apenas ouvir, entender, mas não buscar mudança não adianta nada. Não adianta. E o texto nos ensina,
e nos oferece algumas características que nos mostra as verdadeiras mudanças que a palavra de Deus promove na vida de uma pessoa, que promoveu na vida do rei Josias, que promoveu na vida do povo de Judá. Alguns sinais dessas mudanças eu quero compartilhar com você essa noite. E o primeiro sinal chama-se arrependimento e contrição. Josias, ao ouvir a leitura do texto, ele se arrependeu profundamente. E o arrependimento promoveu nele uma contrição. O versículo 11 e o versículo 13 do capítulo 22 nos diz o seguinte: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Versículo 13, e ele diz: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo como nele está escrito a nosso respeito. Quando Josias ouviu a leitura da palavra de Deus, que foi colocado diante dele, queridos, ele tomou uma atitude de arrependimento. E ao rasgar as suas vestes e começar a chorar, mostra para mim claramente que ele estava se arrependendo profundamente, porque ele, os seus antepassados e o povo estava distante de Deus, não estavam mais andando conforme a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Já não havia mais interesse da parte do povo em saber o que Deus tinha a ensiná-los. Então Josias, quando ouve a palavra, o coração dele se abre, a contrição toma de conta e ele começa a chorar, mostrando arrependimento. Já que o seu coração se abriu, disse a profetisa Uda: diga ao rei, já que o coração dele se abriu, e ele se humilhou diante do Senhor, e ele ouviu o que eu falei, e porque ele rasgou as vestes, e porque ele chorou na minha presença, eu o ouvi, e eu o abençoarei por isso. Queridos, as bênçãos do Senhor estão presentes, são reais. Quantas vezes você não chora, dia e noite, suplicando que o Senhor te abençoe, em diferentes áreas, em diferentes maneiras, mas você não chora mais, mas você não se arrepende mais pelos seus pecados. Você não consegue mais mostrar que o pecado, aquele pecado, ou aqueles pecados que você leva com você todos os dias, isso não te incomoda mais, você não consegue mais mostrar incômodo com isso. Isso está tão enraizado, isso se tornou tão comum para você e para mim, que nós não conseguimos mais mostrar arrependimento e contrição diante do Senhor. Arrependimento é o reconhecimento de que nós estamos errados. A contrição é a tristeza pelo nosso erro. Você se arrepende porque você reconhece que errou. Você fica contrito porque a tristeza tomou conta do teu coração, porque você reconhece que é pecador. Muitos de nós nos acostumamos a ter uma vida adúltera. Muitos de nós nos acostumamos a viver na mentira, no engano.
na lascívia. Muitos de nós nos acostumamos com o pecado. Por que nós nos acostumamos com esse pecado? Porque a palavra do Senhor não faz mais sentido para mim, não faz mais sentido para você, talvez. Mas quando a palavra do Senhor, ela se revela a nós. Quando a palavra do Senhor, ela se revela, ela é poderosa e ela nos chama ao arrependimento real e concreto. Não dá para ficar do mesmo jeito. Não dá para viver da mesma forma, meus irmãos. Josias poderia ter ouvido, ter aceitado, mas ter desprezado. Não, tá bom, isso aí só faz parte do livro dos nossos antepassados. Isso aí não tem mais nada a ver com a minha vida. Não, irmãos. Josias não aceitou esta realidade. Pelo contrário, ele se arrependeu. E com o coração contrito, ele chorou pedindo perdão a Deus. Essa noite é noite de arrependimento. Talvez você tenha se acostumado a viver uma vida de pecado. Porque há tanto tempo a palavra estava escondida e distante de ti. Se você se reconhece como um pecador, se você reconhece que tem áreas na sua vida que precisam ser mudadas, faça como o rei Josias, se arrependa e abra o teu coração para que essa palavra mude a sua vida. Não se conforme a viver uma vida medíocre espiritualmente falando. Se você me mostrar na Bíblia, se você me mostrar na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, qualquer homem ou mulher que tenha sido tocado verdadeiramente pelo poder da palavra de Deus e que não mudou de vida, no final do culto você vem me mostrar, porque eu quero conhecer essa pessoa. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, o que eu vejo são vários e vários exemplos de homens e mulheres que, quando abriram seu coração para serem transformados pelo poder da palavra, eles tiveram suas vidas completamente mudadas, irmãos. Porque aonde abundava o pecado, tem que superabundar a graça de Deus. Não dá para você viver com Deus vivendo uma vida de pecado. O Senhor nos chama a uma vida de santidade. Se você consegue viver assim, é porque talvez a palavra do Senhor não te confronte mais. E é muito bom, é fácil, para mim como pastor, chegar aqui e trazer um sermão para vocês de alento à alma, de fortalecimento da fé, de esperança. É bom pregar sobre isso e é bom ouvir esse tipo de sermão também. Mas, meus queridos, nós precisamos também ser confrontados pela verdade que há na palavra de Deus. E uma das suas verdades é essa: arrependimento de pecado e mudança de vida. E o primeiro sinal da mudança de vida produzida na vida de Josias foi esse: ele se arrependeu e, com o coração contrito, entristecido por reconhecer que era um pecador, ele se derramou diante do Senhor. Segundo sinal, quando a palavra do Senhor muda a nossa vida, nós somos chamados a assumir um compromisso com a proclamação dessa palavra. E não apenas a proclamar, nós somos chamados também por esta palavra a obedecê-la. Foi o que o rei Josias fez.
No capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos essa verdade. Diz assim a palavra: depois disso o rei convocou. O que foi que o rei fez? Ele convocou, ele chamou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, agora não mais preocupado em reparar e consertar o que estava quebrado fisicamente. Mas agora o povo, assim como o rei, está subindo ao templo com uma nova proposta, com um novo olhar, com uma nova intenção no coração. O versículo continua: o rei subiu ao templo acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples, veja bem, dos mais simples aos mais importantes. E ele foi proclamar a palavra. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Quando a palavra de Deus alcança o nosso coração, e a nossa vida começa a ser transformada pelos mandamentos do Senhor, queridos, nós não conseguimos guardar essa verdade só para nós. Nós queremos compartilhar esta verdade a outras pessoas. Nós queremos proclamar a verdade da lei do Senhor às demais pessoas que estão precisando também terem as suas vidas transformadas. Se um dia, irmãos, pela glória de Deus, se hoje você está aqui, se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, e que teve a sua vida justificada, regenerada pelo sangue, graças a Deus, é porque um dia alguém proclamou as verdades da palavra do Senhor para você também. Um dia alguém se dispôs a proclamar as verdades do Senhor para a sua vida. É por isso que talvez você esteja aqui hoje, porque a palavra alcançou o teu coração, e ela alcançou porque alguém se dispôs a pregar para você. Queridos, quando Josias, ele foi alcançado por essa palavra, ele reuniu todo o povo de Judá. Escuta, povo, você governante, você líder, você camponês, agricultor, independente de quem seja, escuta o que tem aqui no livro da lei, porque vocês também precisam ter as suas vidas transformadas. Nós somos chamados a proclamar a palavra. Há quanto tempo você não fala do amor de Deus, daquilo que Deus tem feito na sua vida a outra pessoa? Há quanto tempo você não cita pelo menos João 3,16 a alguém? Talvez, volto a repetir, porque a palavra esteja perdida no seu coração. Eu não acredito que ela esteja esquecida, que ela tenha desaparecido. Eu acredito que a palavra do Senhor, para muitos que estão aqui, continua no coração. Só que ela está esquecida. Precisa ser encontrada novamente. A palavra do Senhor precisa se tornar a palavra verdadeiramente de Deus para você novamente. E quando Josias então proclama esta palavra, ele chama e convoca o povo também a obedecer. O versículo 3 diz: o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma, aos mandamentos e aos preceitos e aos decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro.
Josias proclama. Josias abre o livro diante do povo de Judá. Mostra àquele povo a condição espiritual a qual eles se encontravam, distantes de Deus. O povo deve ter reconhecido a sua condição de pecador, e então o rei Josias, agora eu quero convocá-los a obedecer a palavra. Apenas ouvir não é o suficiente. Nós também somos chamados por Deus a obedecer. E aí, meus queridos, isso exige de nós pagar um preço que muitas vezes eu não estou disposto. E muitas vezes você não está disposto ou disposta. Obedecer a palavra de Deus requer de nós abrir mão do nosso próprio querer, das nossas vontades, das nossas paixões, para fazer a vontade e o querer de Deus. A obedecer a palavra é deixar que esta palavra mude a tua forma de pensar, a tua forma de agir, a tua forma de falar, a tua forma de se comportar no dia a dia. É isso, irmãos. Isso aqui é a real transformação que a palavra de Deus faz na vida do ser humano. Talvez você não soubesse, mas o Espírito Santo está falando para você essa noite, essa verdade. Marcos capítulo 16, versículo 15. O Senhor Jesus nos disse uma vez, falando aos discípulos, Jesus Cristo falou: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando você é colocado diante da verdade da palavra de Deus, e você aceita essa verdade na sua vida, você precisa proclamar. É o mandamento de Jesus. Foi o que Jesus Cristo deixou aos discípulos antes de subir aos céus. Vão pelo mundo todo. Vão, preguem o evangelho. Preguem as verdades a respeito deste Deus maravilhoso. E quando vocês começarem a pregar, não se esqueçam que é importante também obedecer. E Jesus Cristo veio e falou novamente a respeito dessa verdade, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, Jesus Cristo olha para a multidão, olha para os seus discípulos e diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, diz Jesus Cristo, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Não por obrigação, não com pesar, não achando ruim e se sentindo incomodado. Não. Eu sou chamado por Jesus Cristo a obedecer os seus mandamentos porque eu o amo. O seu amor é maior do que tudo. O meu amor por Ele deve ser o motivo pelo qual eu me esforço, eu me dedico, eu pago o preço para obedecer e cumprir com seus mandamentos. Viver um evangelho segundo a palavra de Deus requer de nós pagar esse preço. Josias e todo o povo de Judá, eles juraram que iriam fazer tudo que fosse possível, iriam se dispor de todo o coração, eles inclinariam a alma, abririam a sua alma, para fazer aquilo que fosse possível para agradar a Deus. E às vezes, a gente pensa que só vindo aos cultos aos domingos e sentar nessa cadeira, já estamos pagando um alto preço para fazer aquilo que Deus espera de nós. Não foi a postura do rei Josias, e nem do povo de Judá.
Eles juraram diante do Senhor, reafirmaram a aliança com Deus. Hoje, diante de Ti, Senhor, fazemos uma aliança de que nós estamos dispostos, com os corações abertos e quebrantados e contritos, arrependidos, que nós iremos assumir um compromisso de Te agradar e fazer a Tua vontade. Qual tem sido a tua postura? Qual tem sido a tua disposição real de obedecer e proclamar a palavra de Deus? Terceiro lugar, a terceira mudança que a palavra de Deus promoveu e provocou na vida de Josias e do povo de Judá, é que eles então passaram a repudiar todo e qualquer tipo de abominação que o Senhor considerava. Meus irmãos, entendam uma coisa pelo nome de Jesus. Não sou eu quem estou falando isso. Estou falando com base na palavra do Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, quando você reconhece Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, e esta palavra, ela começa a te impactar. Você precisa deixar para trás tudo aquilo que é considerado abominável ao Senhor. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo nisso aqui. No capítulo 23, do versículo 4 até o verso 20, Josias iniciou, dentro do território de Judá, uma revolução espiritual. Ele disse: a partir de hoje, não fica mais dentro do templo do Senhor qualquer altar, qualquer ídolo que não seja o único Deus, o Deus de Israel. E ele mandou quebrar tudo, ele mandou destruir tudo. Porque aonde está a santidade do Senhor, não pode ter abominação a Ele. O Senhor nosso Deus, Ele exige e espera de nós única e exclusiva adoração a Ele. Se eu divido a minha adoração a Deus com outra coisa, eu estou praticando atos abomináveis diante dEle. Talvez você não tenha ídolos na sua casa, feito pelas mãos de homens, mas você talvez idolatre outra coisa, o dinheiro. Você idolatra a sua família, a sua profissão. Você idolatra o seu pastor, porque tem muita gente que idolatra pastor também. E eu quero dizer para você que isso é abominação a Deus. Queridos, o rei Josias, ele não se conformou apenas em saber a verdade. Ele promoveu uma verdadeira reforma espiritual na nação de Judá. Hoje Deus te chama. Hoje o Senhor está te chamando, meu irmão e minha irmã, a você deixar para trás ainda tudo aquilo que ainda é considerado abominável a Deus, daquilo que você tem feito. Você sabe, eu sei, irmãos, eu sei o que é que ainda é abominável a Deus nas minhas atitudes, e eu luto todo santo dia para que eu consiga vencê-las. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é proclamada essa noite, aqui entre nós, e que foi proclamada por Josias ao povo de Judá, deve produzir uma mudança radical em nossas vidas. A palavra de Deus deve produzir em nós um
repúdio profundo a tudo aquilo que não agrada a Deus. Está disposto? Você está disposta a isso? Se sim, eu quero te convidar em nome de Jesus, então, essa noite, a se arrepender dos seus pecados. Se você que está aqui essa noite, que não sabia que precisava se arrepender dos seus pecados, para ser perdoado por Deus, essa é uma noite de arrependimento. Deus te chama essa noite. Você que está aqui essa noite, que um dia abriu seu coração, que foi impactado pela palavra do Senhor, mas essa palavra se perdeu no seu coração ao longo dos anos, e ela não te incomoda mais, você não se sente mais incomodado pelos pecados que vem cometido, você também está sendo convidado por Deus essa noite a arrepender-se dos seus pecados e voltar para Ele, porque Ele está pronto para te aceitar e te perdoar.